Isso, então. Posso Isso, começar daí para você. só um pouquinho eu vou te apresentar, tá? E a gente já começa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos para a defesa de estágio da Sharon Scalcon, né, que fez o estágio dela na, na filial da Copérgia, nova filial em São Francisco de Paula. Então, para acompanhar esta defesa, nós temos as colegas convidados da Sharon, e oficialmente aqui, dentro do protocolo, nós contamos com, e já agradecemos a presença do professor Luiz Fernando Rosa de Lima, que será da banca avaliadora. Então, já deixamos aqui nosso agradecimento pelo aceite do professor Luiz, e contamos também com a presença da Johanna, que representa aqui a coordenação geral de extensão do campus, certo? Que faz também o acompanhamento desse momento aqui da defesa de estágio. Tá bom, Sharon? Então, nós desejamos uma boa apresentação para você, fique tranquila, está entre amigos, e boa sorte, está com a palavra. Obrigada, então, professor. Eu vou apresentar aqui a tela, então eu já começo. Acho que tá dando certo, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Acredito. Já está carregando a tela. Perfeito. Perfeito. Então é isso aí. Bom, então, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Sharon Fajembach Scalcon. Eu sou aluna do Técnico Agropecuária Integrada em Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense, Campo Santa Rosa do Sul. Então, nessa manhã eu vim aí fazer a defesa de estágio, supervisionado curricular. Eu tive a oportunidade aí de realizar o estágio, então, na loja agropecuária da Copérgia, como o professor falou anteriormente, na Copérgia de São Francisco de Paula. Meu supervisor de estágio foi o Evandro, e o gerente da loja. Fiz em torno de 3 meses de estágio, consegui concluir as 360 horas. E a Copérgia, então, ela é uma empresa que ela teve seu início em Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, em 1969. Então, foi se expandindo ali no sul do país. Em 1983, então, ela teve uma reerguida após vendavais e alguns problemas, então ela se reergueu e lançou no mercado o arroz Pinheirinho, que hoje é mais conhecido como arroz caçarola. Trabalha aí até hoje, então, pude trabalhar ali no período de estágio com esse arroz. E veio, então, se expandindo no sul do país, ganhando prêmios, etc., até que em 2007 ela inaugurou a filial aí em Morrinhos do Sul, a primeira filial no Rio Grande do Sul, então, Morrinhos. E em torno de 3 anos agora, ela inaugurou a sua filial em São Francisco de Paula, na Serra, que foi onde eu tive a oportunidade de fazer o estágio. Então, faz quase 3 anos que a filial da loja aí está em São Chico, desde 2018. Vai fazer 3 anos agora em agosto, né? Então, a loja hoje, aqui da Copérgia, conta com em torno de 740 metros quadrados. Aí a gente tem a vista externa da loja, né? Dentro da loja, a gente conta com depósitos de defensivos, tem os exaustores, né, para possibilitar o trabalho dos profissionais lá dentro, e também com o depósito de insumos agrícolas, onde ficam os adubos nitrogenados, né, e materiais da loja no geral. Aqui a gente consegue ver as atividades que eu pude desenvolver, a venda de alguns defensivos. Aqui, como principal cultura na serra, a gente trabalha com a soja, e um inseticida que foi bastante procurado ali pelos produtores e recomendados também pelos profissionais da loja é o Karatê, que ele tem a função de fazer o controle do complexo de lagartas na soja, né? A gente trabalhava ali na loja com o Karatezion, o 50 e o 250. A diferença deles é a concentração do princípio ativo. E também foi trabalhado, claro, com todos esses defensivos aí listados, mas o principal, eu citando aí o Karatê, e o Zap e o Roundup, que eram herbicidas também bastante procurados pelos produtores. A diferença deles também, o Zap tem 620 de glifosato e o Roundup tem 445 de glifosato, então a diferença deles é a principal ativo, mesma coisa do Karatê e o 50 e 250. Então esses aí, os principais defensivos que eu pude trabalhar, listados aí, fungicidas, inseticidas e herbicidas.
Aqui a gente consegue ver, então, a lagarta na cultura de uma plantação de soja, né? Os danos causados por ela, hein? Além da venda de defensivos, eu pude trabalhar com a venda de adubos e coberturas nitrogenados. A gente trabalhou com o 82510, que é um adubo bastante recomendado para pastagem. Algumas coberturas aí, a 4600, principalmente, e a 3300, que são as ureias, né, que o pessoal busca bastante ali na loja. A diferença delas é a 3300, ela é uma ureia protegida. Então, ela já é aplicada, ela pode ser aplicada tanto na chuva quanto o tempo estiver seco, com sol. Já a 4600 é uma areia que ela só pode ser aplicada na chuva para não ocorrer, então, a queima da lavoura. O nitrogênio, enfim, a gente sabe que é um ingrediente ali necessário para a cultura, mas então ele requer esses cuidados aí, senão pode ocorrer, então, a perda da lavoura por si só. Aqui a gente consegue ver na primeira foto aí a gente analisa o 414-8, que é um adubo, então, com nitrogênio, fósforo e potássio, que a cultura está pedindo. E na segunda foto a gente vê uma amostra aqui da 3000, que é uma ureia também, com alta concentração de nitrogênio. Tive a oportunidade também durante esse período de estágio, então, de fazer uma visitação aí à loja da Copérgia em Terra de Areia. Então, a gente trabalhou lá, eu pude ver a cultura do abacaxi. Foi visto em torno de 35 hectares de plantio de abacaxi. Desses 35, 15 já estavam colhidos. Então, aí a gente consegue ver na segunda foto uma muda, né, do abacaxi que já foi colhido, a gente conseguiu retirar uma muda dele. E dos 20 hectares aí que restaram, eles estavam plantados em torno de 6 meses. Ali o abacaxi ele é uma cultura que ele depende muito do clima, da região, etc. Mas ali, em Terra de Areia, a cultura tem um ciclo em torno de 1 ano e 6 meses. Então, esses abacaxis aí que estavam plantados em 6 meses, iam mais 1 ano para poder ser colhido e fazer a retirada de mudas, assim, para poder ir para o comércio, né? O abacaxi é um fruto que aqui na Serra a gente acaba não trabalhando com ele, porque ele requer um solo que não retém umidade, então um solo arenoso, que aqui na Serra a gente não tem presente, né? E aqui a gente já passa para o controle estratégico de carrapatos, que foi outra atividade aí que eu pude desenvolver durante o estágio. Como eu peguei os meses de janeiro, fevereiro e março ali, e o início de abril, foi onde a gente faz, aqui na Serra, a gente faz o controle de carrapato no início do verão, aí quando começa os meses quentes. Então, nessa foto aí a gente consegue ver o ciclo do carrapato se desenvolvendo, né? Ou a parte que ele passa de ovo, larva, quando ele passa para o carrapato, porque ele tem a fase de vida livre, que é na pastagem. Logo, ele tem a fase parasitária também, que é no bovino, e ele precisa das duas fases para ele conseguir não, porque claro que acaba sendo um prejuízo pro produtor, mas enfim, ele passa aí a fase de larva, ninfa. Logo no bovino ele acaba fazendo o acasalamento ali da fêmea do macho. A fêmea ela acaba se tornando a fêmea ingurgitada. E quando ela é ingurgitada, ela cai novamente na pastagem e ali ela libera seus ovos, que faz todo o ciclo de volta. Então, por a fêmea cair na pastagem e ali liberar seus ovos, 95% da população desses ectoparasitas, eles acabam ficando na pastagem. Então, de preferência, a gente tenta fazer esse controle aí tanto com o carrapato no bovino, mas também o carrapato que está aí na pastagem. E para fazer esse controle, então, o que a gente trabalhava ali na loja, com os carrapaticidas, né? Carrapaticidas do fio do lombo, Puron. Os principais aí que eu trouxe, o Tikigard e o Fusion. Opa, passou aqui. O Tikigard e o Fusion, que são dois carrapaticidas com princípios ativos há mais de 30 anos no mercado. Os dois, ambos, trabalham tem aí nas suas formulações o Flazuron, que já é um princípio ativo bastante conhecido aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele já está há 30 anos no mercado aí fazendo eficiência. Ele é um inibidor de crescimento, ele inibe a quitina. A quitina ela é um componente da parede celular, logo inibindo a quitina, ele inibe a eclosão de novos ovos.
Então, ali no que a fêmea do carrapato podia eclodir ali de 3.000 ovos, aqueles ovos ali, ela vai ser inibido o crescimento deles. Logo, a gente faz o controle na pastagem, o que impede que o carrapato se desenvolva aí na sua fase parasitária e passe para o bovino, né? Então, aqui a gente vê um rebanho de gado de corte que ele foi submetido à aplicação de Fusion. Eu pude falar com o produtor, pude ver a satisfação dele em trabalhar com os produtos, porque realmente foi algo que para ele teve resultado. E para o produtor, às vezes, ele pode sofrer um déficit de 10 a 20%, e às vezes a gente olhando assim, de longe a gente acaba não vendo o quanto o produtor sofre com isso, né? Mas num rebanho onde tu tem um alto, um alto rebanho ali, um alto número de bichos, né? Acaba que o prejuízo ali ele se torna bem grande para o produtor. Aqui a gente consegue ver uma plantação de morangos, né, na estufa. Aí essa plantação ela foi submetida a uma solução, e nessa solução, pelo que a gente pode observar, faltou boro, porque aí na segunda foto a gente consegue ver um fruto com deficiência de boro. Então essa plantação aí foi uma plantação aqui da Serra de Morangos Orgânicos. O fruto aí, então, ficou com falta de boro nessa solução que foi submetida à plantação. Então foi recomendado tentar fazer essa correção aí desse elemento químico que acabou faltando. E por último aí, mas não menos importante, a atividade da plantação de soja, que como foi citado anteriormente também, é uma cultura que tem aí bastante influência na economia da cidade aqui. Pude observar aí a plantação de soja. Na primeira imagem a gente consegue ver a soja sendo inoculada, que o ato da inoculação ele tem como intuito levar o nitrogênio, né, fazer uma nodulação melhor na soja, 15, 20 dias após o plantio. Aqui, na segunda imagem, a gente vê as linhas, né, a soja sendo distribuída nas linhas. Nesse caso, a gente tentou pôr mais ou menos 17 sementes por metro. Aqui, já nessa outra foto, a gente consegue ver também a soja 15 dias após o plantio. Ali a gente fez a contagem, tinha mais ou menos em torno de 19 plantas por metro. Então, o que foi programado na plantadeira para distribuir deu certo. Nessa lavoura aí, dia que a gente viu essa plantação, a gente pôde observar também a presença de algumas ervas daninhas. Então, foi feita a recomendação de alguns herbicidas para o produtor, para ele conseguir controlar essas daninhas aí, então ter um bom desenvolvimento da cultura aí. Então, sendo assim, eu pude, né, observar o quanto a Copérgia e a loja agropecuária ela teve influência aqui na Serra, o quanto ela consegue ajudar o produtor, o quanto a gente consegue buscar também, aprender com o produtor sempre. Tive uma experiência bem aproveitável. Claro que algumas atividades a gente teve que, alguns manejos e atividades, a gente teve que impedir por conta do Covid, porque, né, não tem como a gente ter contato tão direto com o produtor, mas da mesma maneira tive uma experiência incrível, aprendizagens incríveis, que contribuíram com certeza muito pro meu técnico. Abro aí o espaço para dúvidas, então, se alguém tiver alguma pergunta. Ok, Sharon, muito obrigado. A gente queria registrar a presença também do Evandro Josefino, né, que como a Sharon comentou aí, foi o supervisor de estágio. Então, Evandro, a gente agradece a tua presença aqui, também agradece todo o teu empenho e apoio fazendo a supervisão do estágio, né, a dedicação do tempo, além das atribuições de vocês aí, ainda atender nosso estagiário. E também deixamos um agradecimento para a Copérgia como um todo, né, que tem sido uma parceira aqui do Instituto nessa questão dos estágios, porque sem uma empresa grande assim, apoiando o Instituto, com certeza teríamos grandes dificuldades. Então, Evandro, de novo, nosso agradecimento, e antes de passar para o professor Luiz, quebrando um pouco o protocolo, mas aproveitando a sua presença, também queremos te deixar a palavra aberta, né, se tu quiser fazer algum comentário, o que quer que seja, falar em nome da Copérgia aqui na nossa defesa. Fique à vontade.
Primeiramente, bom dia, então, a todos. Agradecer o espaço, agradecer a Sharon aí como estagiária aqui na loja. Então, professor Krause, como o professor sabe, né, eu também estudei colégio agrícola e a gente sabe que o primeiro contato com o mercado de trabalho é logo após a gente sair, né, da escola da agrotécnica. E a Copérgia traz essa chance aí para o estagiário estar trazendo novidade do que ele aprende no curso, mas também está sentindo como que funciona no campo, né? Então, hoje a gente também tem muitos empregados aí que são técnicos agrícolas, são também engenheiros agrônomos, também formados aí pelo IFC. Então, só agradecer também essa parceria do IFC, pela qualidade dos profissionais que vêm trabalhar com a gente aí também, que é uma parceria que só tem a dar certo, né? Tá bom, Evandro. Muito obrigado. De novo. Professor Luiz Fernando está aqui com a gente. Nesse momento, como membro da banca, nós passamos a palavra, então, ao professor Luiz para fazer as suas considerações, conversar um pouquinho com a Sharon, a gente aproveitar um pouco mais dessa experiência. Bom dia, bem-vindo, professor Luiz. Obrigado, professor Krause. Bom dia a todos. Ao Evandro, né, supervisor da Sharon no seu estágio, aos familiares, aos colegas, professor Carlos Krause e a Johanna representando a coordenação de extensão do nosso instituto. Sharon, tu és a protagonista desse momento tão importante na vida dos estudantes, né? Que é a defesa do seu estágio. O Evandro colocou anteriormente, muito bem, que é o primeiro contato com o mundo do trabalho que se tem, né, entre a vida estudantil. Esse é só um primeiro contato, né, Sharon? Mas muito interessante a tua vivência nesse período aí na Copérgia, em São Francisco de Paula. Tá? Como eu disse anteriormente, tu és a protagonista desse momento, né? Aqui, meu papel é avaliar a tua apresentação, avaliar o teu relatório, né? Mas eu tenho algumas curiosidades. Eu gosto muito desse momento, porque vocês fazem um link, nós não podemos ficar afastados do Instituto, nós professores, do mundo do trabalho, do que acontece fora da escola. E esse é um momento que eu tiro muitas dúvidas, que eu gosto de conversar, poderia ficar conversando muito com vocês, mas algumas curiosidades eu tenho e gostaria de ouvir, ver se eu consigo, essas minhas indagações ficam esclarecidas. Sharon, tu fez em São Francisco de Paula, uma região onde tradicionalmente, até pouco tempo atrás, a base da economia, pouco tempo, alguns anos atrás, a base da economia era madeira, serrarias, criação de gado de forma extensiva, né? E agora você vem falando em soja, em adubos para pastagens, coisas que na minha infância jamais se ouviria falar disso. Eu sou dessa região, né? Sim, A eu gente lembro via do só senhor ter comentado. extensões e muito raramente outra cabeça de gado espalhada nesse espaço todo, nesses terrenos grandes. Em relação aos fertilizantes, Sharon, os agricultores compravam os fertilizantes aleatoriamente ou eles faziam com base em análise e interpretação da análise de solo? Com base na análise, muitas vezes até a gente conseguia retirar o... Eu não pude participar de nenhuma, ainda não consegui ali participar de nenhuma por consequência tanto dessa situação do Covid, enfim, mas eu pude ver análises e tal do produtor ir lá, tirar análise, então dessa ali, ver o que a terra precisa, né, o que é a formulação que o produtor precisa ali, o adubo, enfim, que ele precisa para aplicar lá. Que isto é algo agora que eles incorporaram no dia a dia deles, e isso é necessário fazer esse tipo de acompanhamento técnico? Incorporaram e não, porque tem muita gente ali querendo ou não, a questão um pouco da cabeça fechada do produtor ali, né, vou usar esse adubo porque eu acho que é esse, ou às vezes não buscar tanto a análise, mas no geral aceitavam muito bem as recomendações dos profissionais ali da loja, né. Sharon, ainda falando de fertilizantes, as adubações para as pastagens eram vendidas em menor ou maior proporção em relação às das lavouras? Como eu peguei uma época agora ali onde entra a plantação do azevém e da aveia,
a gente conseguia fazer bastante a venda de adubação para pastagem ali, do 5-20-20, do 8-25-10, que é uma adubo à base de algas ali, né? Certo, as adubações para pastagem são das lavouras, né? De inverno, tá certo. Isso, das lavouras de inverno. Então eu peguei um período ali onde a adubação para pastagem ela foi bem feita. E lá no depósito dos defensivos, tu observou se tinha algumas especificações, umas características específicas para esse depósito dos defensivos? Ou era simplesmente uma casa aberta, sem controle, o piso era algo diferente? Não, é algo controlado, como eu citei ali anteriormente, tem os exaustores, né, que limpa o ar, né, digamos assim, entre aspas, limpa o ar para o profissional conseguir trabalhar lá, e as partilheiras também, enfim, né, para a gente saber onde está herbicidas, fungicidas, inseticidas. Sharon, a soja, ela está presente agora nos campos em cima da serra, né? Tá correndo a colheita agora para cá. Certo. Tem soja, maçã, fruticultura intensamente, batata, né? Acho que são essas as culturas. As terras se valorizaram? Tu percebeu se as terras se valorizaram em função dessas culturas ou não? Aqui em São Francisco, mais a gente trabalha com a batata e com a soja, né? A fruticultura é mais ali pro lado de Bom Jesus, enfim, mas certo. Sim, com certeza valoriza. O que valoriza bastante também, que vem se expandindo para cá, como tu falou antes, também a pecuária, né? Porque a grãos acabou valorizando muito para cá, a batata bastante, mas a pecuária também é algo que vem se expandindo nesses últimos anos bastante aqui em São Francisco. E por fim, assim, eu só queria saber de ti, o controle dos carrapatos, os proprietários, os donos do gado, procuravam quando havia uma incidência muito grande dos carrapatos ou quando essa incidência era pequena? Independente ali da propriedade. Como foi citado ali, é o controle estratégico, então a gente buscava fazer no início do verão para se estender esse controle aí durante o ano, né? Mas o que o produtor busca, tanto pude presenciar ali, mais nesses produtos que eu citei, a grande população de carrapatos, né, esses ectoparasitas na pastagem, mas quando a população de carrapatos, a infestação ali é menor, a gente acabava trabalhando com outros produtos, né, o couro limpo também. Certo. Sharon, professor Krause, eu dou por satisfeito em relação à defesa da Sharon, né? Estou muito contente, tá, Sharon? Tá bom? Parabenizo, então, pela tua apresentação, tá? Era isso, professor Carlos. Muito obrigado, professor Luiz. Então, Sharon, assim como o professor Luiz Fernando, eu também fiquei com algumas curiosidades que talvez ajudem aqui a gente entender um pouco melhor a dinâmica do estágio, né? Por exemplo, você fez o estágio aí na loja agropecuária, e uma coisa que a gente geralmente alerta os estagiários é que as lojas têm uma dinâmica, né? Tem muitos clientes, tem que estar ali atendendo o cliente a todo momento, e tem um ritmo muito forte de trabalho, e que, por vezes, não permite que se faça muitas saídas. Agora, o teu estágio, visitas técnicas, eu quero dizer assim, atendimento aos agricultores, o teu estágio, pelo que tu apresentou aqui, tu teve uma variedade muito interessante, foi bem rica em diversidade de atividades, e tu teve várias oportunidades de sair. Como é que funcionava isso? Como é que se administrava isso dentro da loja? Ter que sair para atender, fazer as visitas, os atendimentos aos agricultores, mas ao mesmo tempo a loja continuar ali à disposição e atender quem procurasse na loja. Como é que funciona isso? Bom, como eu acho que a diversidade aí de visitas e atividades que eu pude fazer um pouco tem relacionado ao tempo, né, que eu fiz um período maior que o normal aí, que eu podia fazer ali, eu passei um pouquinho, né, fiz 3 meses, então eu acho que um pouco relacionado a isso, mas claro que a gente se organizava, tentava se organizar dentro da loja para não ficar faltando em nenhum setor, digamos assim, né, mesmo no momento que a gente podia estar lá ajudando o produtor, que ele veio com a dúvida, com um problema até nós, a gente conseguisse ir lá resolver o problema dele, a gente conseguisse resolver o produtor que veio até na loja, né, e veio, enfim, comprar insumos agrícolas ou tirar dúvidas com a gente também. Então foi sempre uma tabela de uma organização dos profissionais. Eu agradeço, hein, inclusive aproveito o momento para agradecer a todos os profissionais que
se disponibilizaram a me levar nas visitas, né, porque, querendo ou não, eu era uma estagiária ali dentro, né, e tive bastante atenção nessa parte aí, tive a oportunidade de conhecer muita coisa, eles me ajudaram bastante e me possibilitaram essas visitas aí. Legal. Explica um pouco melhor como é que foi, que se deu essa visita lá para a Terra de Areia, uma vez que já é bem mais longe, né, e não seria naturalmente a área de atuação da loja aí de São Francisco de Paula. Como é que isso aconteceu? Bom, como a gente sabe, como eu falei antes, a Copérgia, ela vem se expandindo aqui no sul do país, né? Então, ela tem filiais em vários estados aí, vários estados e várias cidades também, né? Então, a filial de Terra de Areia, a gente acabou por fazer uma visita para lá, por consequência de levar produtos, etc. Teve a ajuda dos vendedores internos aí da loja, e eu consegui ir para lá, então, para poder observar o plantio. O João, que é o vendedor interno de Terra de Areia, aí, me ajudou bastante. Já deixo meu agradecimento para ele aí. E os vendedores aí, o pessoal da loja de São Francisco também, que me possibilitou ir para lá. Ok, que bom, muito interessante mesmo. Então, nós aqui deixamos ainda aberto, se tiver alguém que está assistindo, né, algum colega, ou as outras pessoas que estão assistindo, os convidados da Sharon, se alguém gostaria de se manifestar e fazer uma pergunta, nós temos esse espaço ainda. Alguém gostaria de falar? Pelo jeito não, né, Sharon? Acho que é isso aí. Então, legal, a gente fica aqui muito satisfeito de ver o teu crescimento, o teu amadurecimento, apesar de ser tão jovem, né, conseguir acompanhar aí a rotina da loja, a gente percebeu que você também interagiu, né, interagia, participava com os agricultores, então, e se dispôs a fazer um estágio maior, isso é muito importante, né, nós temos aqui, por circunstâncias do Instituto, uma carga mínima que a gente sabe que é muito rápida, né, para que se adquira a vivência, que seria o ideal, mas que bom que você se disponibilizou e aproveitou muito melhor essa oportunidade do estágio. Então, se não tem mais nenhuma manifestação a fazer, a gente vai encerrando aqui essa sessão de defesa de estágio, né, agradecendo de novo o tempo, né, do Evandro, né, que além da supervisão do estágio, veio aqui acompanhar esse momento da defesa, e agradecendo ele, a gente agradece a empresa Copérgia, agradecemos o professor Luiz Fernando, o membro da banca, o pessoal da coordenação que está presente, a Johanna, né, e todas as pessoas que assistiram, né, e um parabéns para você, Sharon, essa etapa está concluída. Isso, então eu passo aí para o último slide de agradecimentos, então coloquei algumas fotos e é isso aí, eu repito as palavras aí do senhor, agradecer os professores, né, que me possibilitaram estar aqui, minha família, meus amigos, os profissionais ali da loja, que foram peças importantíssimas para mim conseguir aí adquirir tanto conhecimento e me sair bem no estágio. E é isso aí, então. Obrigado pela empresa também, e obrigado pelo tempo aí, paciência do professor aí, que me ajudou em todo o relatório, nos slides e em todo o período de estágio aí. Tranquilo, então. Pessoal, a gente vai encerrando essa sessão, nós desejamos uma boa semana para todos e continue se cuidando, se protegendo aí nesse período de epidemia. Tchau, tchau, fiquem bem.